O podcast No Ritmo da Vida é um oferecimento de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Bem-vindo, bem-vinda a mais um No Ritmo da Vida, o programa onde nós conversamos um pouco sobre tudo, temas bons, temas não tão bons, temas agradáveis, temas não agradáveis, a renovação do contrato do Memphis Depay no Corinthians, a situação do São Paulo Futebol Clube e temas muito mais sérios, como uma questão que é muito pouco abordada com a sociedade brasileira, que são os imigrantes e os refugiados. Para falar sobre isso, nós estamos com um dos maiores especialistas brasileiros, Paulo Illes, com uma carreira extraordinária que começou na Prefeitura de São Paulo, onde ele organizou um esquema que funciona muito bem até hoje, deixou de ser uma questão partidária para ser uma questão de Estado e que vai de vento em popa, e o Paulo vai discutir um pouco com a gente esse tema que mexe com milhões e milhões de pessoas. É olhar o que aconteceu pouco tempo atrás em Ceuta, onde 70 mil marroquinos em menos de 24 horas invadiram o território espanhol, depois foram postos para fora do território espanhol, e quem paga essa conta é gente que não tem culpa nenhuma. É gente que simplesmente nasceu no lugar errado ou está no lugar errado quando se aplica a força ou se aplica uma política que acaba colocando esse pessoal para fora da sua terra. Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui e vai ser um privilégio ouvir a aula que você tem aqui para dar para a gente, porque eu tenho a impressão que a imensa maioria dos brasileiros não tem a menor noção do que é a questão dos refugiados. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Antônio. Para mim é uma honra participar deste programa, que é um programa referência, é um programa que as pessoas ouvem, é um programa que também forma opinião. E isso é muito importante para nós que trabalhamos temáticas como a temática da migração e do refúgio. Fazer com que as pessoas elas possam entender os conceitos de migração, os conceitos de refúgio e também a realidade de que vivem essas pessoas, que são realidades de dores, de resistências, mas que enriquecem muito as culturas de qualquer país do mundo. Com certeza. Primeira pergunta, como é que o Brasil se posiciona dentro da questão das migrações e da questão dos refugiados dentro do mundo? Nós estamos bem na fotografia ou nós estamos muito mal e não fazemos absolutamente nada? Olha, o Brasil está muito bem na fotografia. E isso é desde muito tempo. O Brasil criou, por exemplo, a Lei do Refúgio em 1997. Então foi um dos primeiros países a implementar a Declaração sobre os Direitos dos Refugiados com políticas públicas. E nós tivemos em 2017 também a mudança da nossa legislação migratória, que é a Lei 13445 de 2017, que colocou dentro dos seus princípios a acolhida humanitária como um princípio da legislação e a regularização migratória como um dever de Estado. Então são dois princípios que são fundamentais. Quando a gente vai para o contexto internacional, nós nos deparamos com políticas muito mais voltadas para a criminalização, por exemplo, da imigração irregular. Então, uma pessoa que está irregular, em situação irregular, em qualquer país da Europa ou mesmo nos Estados Unidos, ela está bloqueada de acessar os serviços públicos e acessar os direitos. O Brasil tem na sua Constituição, no artigo 5º, a garantia dos direitos iguais para brasileiros e estrangeiros. Então, isso já nos coloca em outro patamar quando a gente discute políticas migratórias, pensando na integração dessas pessoas e no potencial que essas pessoas têm para oferecer, inclusive, para o país. Então, acho que o Brasil está, junto com outros países da América Latina, né? A América Latina sempre teve um olhar mais progressista, dando recados para o cenário internacional de que sim, é possível, né, criar políticas, e nós temos as nossas críticas. Então, quando a gente reúne o movimento social brasileiro, é uma enxurrada de crítica, né, em cima do governo, das políticas de migração, mas quando a gente coloca esse nosso modelo num cenário internacional, nós ficamos muito orgulhosos do que nós construímos até aqui. Começando do começo, quem é o refugiado? Quem é o migrante? Quem é que sai da sua pátria fugido ou escorraçado, seja lá pela razão que for, da forma que for,
e procuram um outro país, mesmo de forma ilegal, para recomeçar a vida? Hoje você tem os conceitos que definem quem é o refugiado e quem é o migrante. O refugiado é aquela pessoa que sai do seu país por uma constatada perseguição, seja ela por guerra, por religião, por questões sexual. E hoje se acrescentou, principalmente no Brasil e após Cartagena, a Declaração de Cartagena, também o conceito de grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, um país que ele está em grave e generalizada violação de direitos humanos, que pode ser fome, pode ser uma questão política, essa pessoa também ela pode ser considerada um refugiado. O migrante é a pessoa que, em teoria, ele sai em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, em busca de sustento para suas famílias, mas que não necessariamente esteja em uma situação de perseguição. Embora, quando a gente vai para a realidade, a gente se confunde ao analisar quem é o migrante e quem é o refugiado. Porque uma pessoa que migra por fome, por questões ambientais, que esse deve ser o grande debate dos próximos anos, dos próximos tempos, é também a questão climática, se essa pessoa ela será considerada um refugiado climático, se ela será um migrante climático. Então, também existem grandes debates em torno desses conceitos, porque quando você vai para a prática, na realidade, se confunde, né? E essas pessoas convivem entre si na cidade, né? Então, quando a gente olha para a realidade nossa aqui de São Paulo, nós tivemos durante muitos anos bastante segmentada, né? Era mandato. Então, a Caritas, por exemplo, ela cuidava dos refugiados e a pastoral do migrante dos imigrantes. Após, principalmente, a criação da política de imigrante na cidade de São Paulo, isso começa a bagunçar um pouco, porque o refugiado ele pode se tornar migrante, o migrante pode se tornar também ali um refugiado, e a gente precisa ter esse olhar para todos, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente se coloca na entidade que eu coordeno, que é o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, e também a Rede Sem Fronteiras. Nós trabalhamos diariamente com esses dois perfis. Além de, por exemplo, hoje o governo brasileiro também criou uma outra categoria, que é do visto humanitário. Então, as pessoas, e eu vou dar um exemplo muito concreto, haitianos, sírios, ucranianos, afegãos, eles são beneficiários do visto humanitário. E para complementar esse programa, o governo criou inclusive o patrocínio comunitário. Então essas pessoas chegam no Brasil e elas podem optar se elas querem ser um residente imigrante ou se elas querem o refúgio. E nós não podemos negar o refúgio para elas. Fica o nosso trabalho e o nosso desafio é explicar para essas pessoas o que é uma coisa e outra. O refúgio tem um tempo determinado ou pode ser permanente? Ele pode ser permanente. Quando a gente pensa no refúgio, né, você imagina que a pessoa ela tem um tempo determinado porque ela quer voltar para o seu país. Claro. Né? O que acontece é que no Brasil, ao não ter possibilidades de regularizar todo mundo, então as pessoas acabam optando pelo refúgio. O Brasil não pode negar o pedido do refúgio. Agora, se ela será reconhecida como refugiada, aí já é outra história, né? Porque ela vai passar por uma análise. Então, eu vou te dar um exemplo que é o caso dos cubanos. O Brasil demora e dificilmente reconhece o cubano como refugiado. No entanto, nós não temos nenhum outro mecanismo que permita uma regularização dessas pessoas no país, a não ser se tiver um filho brasileiro ou se casar, ou ter um matrimônio com um brasileiro, ou fazer grandes investimentos, que não é o caso. Quando você olha, por exemplo, para a realidade do Afeganistão, a pessoa ela pode, pelo mecanismo do visto humanitário, ela se regularizar, tanto como residente como refugiado. Os cidadãos do Mercosul, da região toda aqui, eles se beneficiam de um acordo de livre residência. Os FALOFs, né, que são os países de língua portuguesa, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui um dos implementadores desse programa. Quando estive no Ministério da Justiça, nós implementamos o acordo da CPLP, né, para que as pessoas que vêm dos países lusófonos, elas também possam ter mecanismo de facilitação da documentação. Quanto mais a gente conseguir adaptar os fluxos migratórios a modelo de regularização para que essa pessoa não fique irregular no país,
a gente está promovendo política pública, porque essa pessoa ela não vai precisar de um abrigo por muito tempo, ela vai encontrar um trabalho com a remuneração digna e ela vai sair daquilo que os sindicatos, por exemplo, chamam da concorrência desleal. Né? Porque se você é um profissional e você não tem documentos, você aceita qualquer trabalho. Né? A partir do momento que você está documentado, você vai também exigir um salário assim como os brasileiros. Né? Você tocou num ponto que é, quem sabe, o mais complicado para o brasileiro médio, tanto face de direita, de centro, de esquerda, de cima ou de baixo, entender. O Brasil é um país que tem uma população marginalizada, uma população de rua, uma população em vulnerabilidade de fome muito grande. São milhões de brasileiros. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que o Brasil vai receber o estrangeiro se ele tem problemas aqui dentro que ele não consegue resolver? Tem lógica nisso? Tem. Primeiro que nós somos um país de imigrantes. O Brasil, ele se formou a partir da migração. A gente pode discutir até como se deu cada uma dessas migrações, né? Ou por escravidão, no caso do momento que o Brasil recebeu muitos africanos, né? Da própria colonização, e a chegada dos europeus. Durante um período, nos anos 80, o Brasil recebeu poucos imigrantes. As pessoas que vieram para cá eram mais refugiados políticos. Mas a partir da década de 90, criou-se a necessidade de atrair trabalhadores para o setor têxtil, por exemplo. É um setor que foi ocupado pelas migrações sul-americanas, principalmente os bolivianos. Nós temos um déficit muito grande em setores industriais, seja de engenharia, seja mesmo da medicina. E nós temos também um déficit muito grande no trabalho da mão de obra braçal, principalmente no interior do país. Então, se você conversar com qualquer industrial, Paraná, Santa Catarina, ele fica desesperado se você falar que não vai vir mais imigrantes, né? Porque os imigrantes hoje estão mantendo essas indústrias. A agroalimentária, por exemplo, da agroindústria do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tantos outros lugares, né? Eu costumo dizer, eu falo isso para os imigrantes, né? Quando eu faço algum encontro com lideranças, eu falo, vocês são bem-vindos ao Brasil desigual, né? Então, nós vamos lutar junto aqui para a gente melhorar as condições de vocês, mas também as condições dos brasileiros, né? Que tem uma luta diária por melhoria no transporte, por melhoria de ter uma energia elétrica na sua casa. Sim, a gente sabe que tem, exato, da educação e assim por diante, né? E o que a gente percebe, né, quando a gente olha, por exemplo, para o serviço de assistência, né? Isso é dado. Você pode conversar na Prefeitura de São Paulo. Uma pessoa em situação de rua, ela fica, às vezes, até 2 anos num abrigo para conseguir a sua autonomia. Algumas nem conseguem. No caso dos imigrantes, a média de abrigo é no máximo 3 a 4 meses, né? Porque a pessoa ela vem com uma perspectiva: eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso gerar recursos, porque eu tenho uma família para manter, né? Eu tenho uma história para mudar. Então, eu entendo a migração até como um fator de desenvolvimento. E ele pode ser tanto econômico como cultural. Então você vê muitos imigrantes empreendendo na cultura, empreendendo na gastronomia e criando, inclusive, empresas que geram emprego para brasileiros, né? A gente tem afegãos que têm empresa de tecnologia já aqui no Brasil. Nós temos afegãos que têm restaurantes, né? E assim por diante. Então, eu acho que a migração para o Brasil ela é muito bem-vinda. E tem um outro fator que é muito importante, e isso aqui tanto faz, se você é de direita, de centro, o que você for, é a nossa realidade, né? O Brasil, ele vem diminuindo cada vez mais a sua taxa de natalidade. Certeza. Né? E a nossa população acima dos 40, ela vem aumentando. Isso significa que daqui a no máximo 25 anos, quem vai bancar a previdência social dessa geração são os imigrantes. Essa é a realidade da Espanha hoje, essa é a realidade da França, essa é a realidade de Portugal. Se você pega o dado do Observatório de Imigração de Portugal, que é lançado todos os anos no Dia Mundial do Imigrante, 8 de dezembro, eles dão conta do superávit, né? Quanto você gasta com os imigrantes e quanto que os imigrantes contribuem com o país. E no cálculo de tudo isso, são eles que bancam hoje a aposentadoria dos velhinhos portugueses. Nós tivemos a questão da Venezuela, que foi
Deus nos acuda na América Latina inteira, não foi só no Brasil. O Chile, que não tem nem fronteira com a Venezuela, tem centenas de milhares de venezuelanos que acabaram indo para lá porque ninguém sai de casa porque quer. Vamos falar Exatamente. A verdade. Você sai porque você está numa situação tão ruim, uma situação tão desesperadora que você se propõe a enfrentar qualquer coisa para ter uma chance um pouco melhor no mundo. E aí você vai do jeito que dá para ir. E o Brasil foi muito cordato com a questão venezuelana. O Brasil abriu a fronteira de Roraima e deixou os venezuelanos entrarem, e hoje em dia são centenas de milhares de venezuelanos. Como é que o Brasil recebeu? Porque o Brasil não estava preparado para esse movimento. E, de repente, esse movimento aconteceu. Isso desestabilizou alguma coisa, complicou a vida da assistência social brasileira ou teve como se adaptar? No primeiro momento, desestabilizou. Isso vale, por exemplo, para a migração haitiana. Se você recorda lá dos anos 2014, 10 a 2014, que em Brasileia, uma cidade de menos de 10 mil pessoas, passaram 100 mil haitianos. Então você provoca ali um certo caos naquela cidade. É nesse momento que o fator da política brasileira de imigração ser federalizada, do governo federal estar presente, desde o primeiro momento, para evitar que esse caos ele se perpetue, né? No caso, por exemplo, de Roraima, eu conversei com o prefeito lá de Roraima e eu recebi ele lá no Ministério da Justiça e depois vou mandar o link para ele, né? Mas eu achei muito engraçado que ele falou assim: Paulo, eu me elegi, queria transformar Pacaraima numa espécie de Campos do Jordão, porque Pacaraima é 2 a 3 graus a menos do que Boa Vista, então seria uma cidade de férias. Hoje, a minha cidade está cheia de redes de uaraus. Eu tenho mais de 5 mil imigrantes, que são indígenas venezuelanos, uaraus aqui na minha cidade. No primeiro momento, eu me assustei, mas hoje esse é o meu povo aqui, né? Então, eu digo isso para afirmar o seguinte: se você acompanha com política pública, a população local ela só tem a ganhar. Então vamos lá, vamos falar de Boa Vista. Uma cidade protegida pelo Estado. As pessoas de Boa Vista, eu fui lá quando começou a chegada dos venezuelanos. A grande maioria ou trabalha no garimpo ou são funcionários do Estado. Com a chegada dos venezuelanos, isso mudou radicalmente. Então, a cidade, ela hoje, a per capita de Boa Vista aumentou em 37%. Isso é dado. Mas por quê? Porque os venezuelanos entraram na economia. Entraram na economia. E o governo brasileiro se fez presente, né? Eu não vou analisar o modelo aqui da Operação Acolhida, mas o governo federal, ele se fez presente, colocou lá o exército para fazer o controle das fronteiras, organizar os abrigos, colocou o Ministério do Desenvolvimento Social para colocar o recurso para financiar esses centros de acolhimento, e foram lá vários ministérios da saúde, né, do Ministério da Justiça, enfim, agências internacionais, ONGs, diálogo com as empresas, de maneira que, se eu não estiver equivocado, foram mais de 100 mil pessoas que o próprio governo incluiu em empregos, né? Eu estava no Ministério da Justiça quando foi comemorado um voo que levou a pessoa que significava lá os 100 mil, né? Que saíram de Roraima e que foram para o interior do Brasil. Isso fez com que 1.200 municípios brasileiros passassem a acolher imigrantes. Então mudou até o tecido social do nosso interior. Eu costumo dizer, quando eu estava na Prefeitura de São Paulo, estamos falando ali de 2013 a 2016, praticamente a discussão em torno da migração era voltada para os grandes centros urbanos. Essa realidade mudou totalmente com a chegada dos venezuelanos. Os venezuelanos foram para todo o Brasil. Eles não se concentraram em uma única cidade. Você tem desafios, que, por exemplo, as pessoas que estão com mais idade, as pessoas com deficiência, que não conseguiram uma integração pelo trabalho. Então, o governo precisa pensar aí políticas públicas de como fazer com que essas pessoas continuem com as suas famílias e que elas também tenham a sua devida inserção. Mas é muito interessante esse processo brasileiro, porque no Chile foi diferente. Vamos parar aqui que nós estamos chegando no fim do primeiro bloco desse No Ritmo da Vida com Paulo Willis, falando sobre refugiados, e vamos deixar como gancho para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, entrar no programa da semana que vem, porque o Paulo vai explicar
como o governo brasileiro agiu, partindo até de uma iniciativa, eu tenho a impressão que da cidade de São Paulo foi onde houve o primeiro movimento organizado para discutir e resolver essa questão, mas isso fica para a semana que vem. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, fica o convite para a próxima semana e Paulo, muito obrigado pela aula que você deu até agora e a semana que vem a gente continua. Muito obrigado. Muito obrigado.